Imagine só, a Europa já não fala mais em se haverá uma guerra contra a Rússia, mas sim em quando ela vai começar. E o mais assustador, alguns especialistas garantem que o conflito já está em curso, só não foi declarado oficialmente. Os sinais estão por toda parte, e os líderes europeus finalmente parecem ter acordado para a realidade. Mas será que estão mesmo preparados? Ou é tarde demais para evitar o pior? Vamos começar com uma declaração que fez o mundo tremer. Boris Pistorius, ministro da Defesa da Alemanha, deu uma entrevista onde foi questionado sobre a possibilidade de a Rússia atacar um país da OTAN. Sua resposta foi direta: não é uma questão de se, mas de quando. Segundo ele, os serviços de inteligência e analistas militares estimam que a Rússia poderá recuperar sua capacidade ofensiva já entre 2026 e 2027. Alguns historiadores vão além e afirmam que o último período de paz na Europa já ficou para trás. Pistorius ainda alertou: a OTAN tem forças capazes, mas precisa urgentemente modernizá-las. O problema? Muitos interpretaram suas palavras como um aviso de que a guerra pode estar mais próxima do que se imagina. E não é só ele. O general Thierry Burkhard, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Francesas, foi ainda mais explícito. Em um discurso recente, ele deixou claro que as tropas francesas devem estar prontas para um confronto direto com a Rússia nos próximos anos. Para ele, a Rússia é a única nação capaz de arrastar a Europa para uma guerra de grandes proporções, e esse é o principal fator que deve guiar os preparativos militares do continente. A mensagem é clara: a França não vai esperar para reagir. Mas por que toda essa urgência? Os sinais estão por toda parte. Nos últimos dias, uma ferrovia estratégica na Polônia, usada para transportar armas para a Ucrânia, foi sabotada. Pouco depois, um navio russo navegou perto da costa da Escócia e, de forma provocativa, cegou pilotos britânicos com lasers. E não para por aí, drones não identificados sobrevoam constantemente o espaço aéreo dos países bálticos e bases militares da OTAN. O que antes era chamado de Nova Guerra Fria, hoje parece mais um prelúdio de algo muito pior. Estamos vivendo os últimos meses de uma paz relativa antes de uma tempestade que pode mudar tudo. Eu já expliquei antes como e por que a Rússia poderia atacar a Europa. O que mudou é que a janela de oportunidade para Moscou está se fechando rapidamente. A Europa, antes adormecida, agora começa a se mexer. Mas será que é suficiente? Será que o continente está realmente preparado para uma guerra total? A resposta para a primeira pergunta é simples: sim, a Europa finalmente entendeu que não pode mais depender apenas dos Estados Unidos. Com a possível volta de Donald Trump ao poder, os europeus perceberam que precisam se virar sozinhos. Prova disso é um ambicioso plano de defesa lançado pela União Europeia, batizado inicialmente de EDIRPA e depois rebatizado de EDIRS, que prevê investimentos de centenas de bilhões de euros até 2030. O objetivo? Equipar as forças armadas europeias para enfrentar a Rússia em pé de igualdade. Mas por que, afinal, 500 milhões de europeus temem um confronto com 140 milhões de russos? À primeira vista, parece um desequilíbrio absurdo a favor da Europa. Então, qual é o problema? O analista finlandês Joni Askola resumiu bem: no papel, a Europa venceria fácil. Na prática, não está nem perto de estar pronta. E essa falta de preparo é justamente o que a torna vulnerável. O primeiro grande desafio é a defasagem tecnológica. A Rússia já transformou sua economia em uma máquina de guerra, com uma indústria militar altamente eficiente e uma enorme vantagem no uso de drones. Enquanto isso, a Europa ainda se prepara para enfrentar a Rússia de 20 anos atrás. O resultado? Se a guerra começasse amanhã, o continente teria dificuldades enormes para conter o avanço russo e precisaria de meses, talvez anos, para virar o jogo. Mas o problema não é só militar. A Europa também está atrasada em coordenação entre governos, setor privado e sociedade civil. A infraestrutura crítica, ferrovias, túneis, pontes, abrigos antiaéreos, está longe de ser resiliente. A maioria dos países não tem bunkers suficientes, e muitos nem sequer realizam treinamentos regulares envolvendo forças armadas, instituições públicas e empresas. Sem isso não há como falar em prontidão real. E tem mais: a Europa tem armas de qualidade, mas em quantidade insuficiente. Faltam drones, mísseis, munição e principalmente pessoal treinado para operar tudo isso. A tecnologia não vence guerra sozinha, são as pessoas que fazem a diferença. E a prontidão não se constrói da noite para o dia. Exige treinamento constante, integração entre setores e uma sociedade preparada para enfrentar ameaças híbridas, que exploram brechas legais e institucionais.
Recentemente, ataques com drones em vários países europeus expuseram essa fragilidade. Faltaram equipamentos para detectá-los, protocolos claros para derrubá-los sem colocar civis em risco e uma resposta coordenada. Esse foi um alerta vermelho. Se a Europa não agir agora, o preço a pagar pode ser alto demais. A boa notícia? O continente tem tudo para vencer essa batalha. Uma população enorme, uma economia poderosa, uma indústria avançada e aliados estratégicos. Mas precisa acordar para a realidade. A Rússia de 2025 não é a mesma de 2002. Ela se adaptou, se modernizou e está pronta para uma guerra prolongada. E a Europa? Está correndo contra o tempo para não ser pega de surpresa. O relógio não para. E cada dia perdido pode ser um dia a menos de paz. Se não fecharmos essas lacunas, a Europa permanecerá refém de suas próprias hesitações. O continente precisa de uma abordagem integrada, que envolva toda a sociedade ou governos, forças armadas, setores privados e cidadãos. Modelos inovadores de aquisição conjunta, parcerias público-privadas e cooperação transfronteiriça são essenciais. A Europa deve aprender com a Ucrânia, com a Finlândia, com quem já enfrentou ameaças reais. Exércitos de tempo de paz não bastam. É preciso mobilizar a nação inteira, transformar a defesa em prioridade coletiva. As ameaças evoluíram, e as respostas também precisam evoluir. A guerra de drones não é mais uma tendência, é a nova realidade. Sistemas de defesa aérea obsoletos, cadeias de comando lentas e falta de integração entre setores público e privado deixam o continente vulnerável. O relatório da Comissão Europeia de 2024 apontou o caminho certo, mas as ações ainda são insuficientes. Não se trata apenas de reagir à Rússia. Trata-se de garantir a vitória da Ucrânia antes que seja tarde demais. E isso exige medidas drásticas. É hora de liberar os ativos russos congelados para financiar a resistência ucraniana. Os receios jurídicos não podem pesar mais que a sobrevivência de um país, e por extensão, da própria Europa. A complacência já mostrou seu preço. Os ataques com drones na Polônia e os incidentes subsequentes revelaram uma verdade incômoda: a Europa não está preparada. A maioria dos países ainda engatinha na criação de protocolos para interceptar drones em seu próprio espaço aéreo. Não há sistemas de detecção integrados, como os que a Ucrânia desenvolveu sob pressão, nem unidades móveis especializadas em neutralizar ameaças de baixo custo com soluções proporcionais. Projetos como a Muralha Europeia avançam a passos lentos, tão lentos que alguns países já começaram a construir suas próprias defesas sem esperar por Bruxelas. E o tempo é um luxo que Putin pode não conceder. Enquanto isso, as forças armadas europeias mostram sinais preocupantes de descompasso. A Polônia, por exemplo, acelerou seu rearmamento após 2022, adquirindo tanques sul-coreanos, sistemas de artilharia americanos e mísseis de última geração. Mas a modernização do equipamento não acompanha a modernização da doutrina. Os treinamentos seguem manuais desatualizados, preparando soldados para guerras do passado. Instruções baseadas em cenários como o Afeganistão ou o Iraque, onde o domínio aéreo ocidental era absoluto, pouco ajudam em um conflito onde enxames de drones dominam o campo de batalha. A experiência ucraniana deveria ser um alerta. Em um dos centros de treinamento poloneses, instrutores ensinavam táticas de evacuação de feridos com base em padrões da OTAN, 1 hora para retirar um soldado do campo de batalha. Na Ucrânia, onde drones patrulham o céu 24 horas por dia, os feridos muitas vezes esperam dias por resgate. Em outro exercício, soldados ucranianos foram treinados para navegar com mapas de papel, algo que em 3 anos de guerra, nenhum deles precisou usar, já que todos os dados táticos estão em tablets e smartphones. Até mesmo simulações de combate urbano ignoravam a presença de drones, apesar de eles serem a principal ameaça nas linhas de frente. A ironia é cruel. Enquanto a Europa debate estratégias, a Ucrânia já as vive na prática. Em um polígono na Polônia, um exercício de travessia de rio com blindados foi interrompido quando um operador de drone ucraniano demonstrou como uma única aeronave não tripulada poderia destruir toda a força invasora em minutos. Os instrutores poloneses, surpresos, perceberam que seus manuais não previam um cenário onde a tecnologia barata anula o poderio convencional. Até mesmo veteranos de missões no Afeganistão, como o instrutor tcheco, admitiram: precisamos tirar os drones da equação. Eles nos detectam antes mesmo de chegarmos perto. A lição é clara: a Europa não pode se dar ao luxo de treinar para a guerra errada. Cada dia de atraso é um dia a mais de vulnerabilidade. E enquanto os líderes discutem, Putin age. A Ucrânia já provou que é possível resistir.
mas precisa de apoio total, imediato e sem reservas. A Europa tem os recursos, a tecnologia e o capital humano para virar o jogo. O que falta é a coragem de agir antes que seja tarde demais. O relógio não para, e a paz não se defende sozinha. A realidade do campo de batalha. A guerra moderna não se ganha com manuais desatualizados ou táticas do século passado. Enquanto os generais europeus ainda debatem se drones são armas do futuro, a Ucrânia já os transformou em ferramentas letais do presente, e a Rússia, por sua vez, aprendeu rápido a lição. Os soldados ucranianos não precisam de teorias. Eles sabem que, para sobreviver, é preciso se mover como sombra, atacar com precisão cirúrgica e dominar o céu com enxames de drones. E o mais assustador, eles estão ensinando isso aos aliados, quando estes se dispõem a ouvir. O problema não é falta de conhecimento, é a relutância em admitir que o jogo mudou. Oficiais da OTAN acostumados a doutrinas rígidas, resistem a adaptar seus métodos, mesmo quando ucranianos com anos de combate nas trincheiras mostram na prática como a guerra se tornou uma batalha de inovação constante. Alguns, como os checos, tentam ajustar seus treinamentos na hora. Outros, como os poloneses, suspiram e repetem: é assim que sempre fizemos. Enquanto isso, a Rússia aperfeiçoa seus drones kamikazes, os iranianos atualizam seus Shahads a cada poucos meses, e a Europa ainda discute se deve incluir cursos de pilotagem de drones em seus programas de formação. 4 anos. Esse foi o tempo que a Ucrânia precisou para se tornar líder global em guerra de drones, construindo uma rede de defesa aérea tão eficaz que hoje sustenta o fronte quase sozinha. A Europa não tem esse luxo. Se quiser evitar uma derrota humilhante, precisa agir agora, não em 2025, não depois de longos debates burocráticos, mas hoje. E a única maneira de fazer isso é reconhecendo uma verdade incômoda: a Ucrânia não é apenas um aliado a ser ajudado. É um laboratório vivo de guerra moderna, cujos soldados e engenheiros já resolveram problemas que os exércitos europeus nem sequer identificaram. Mas há um obstáculo: a própria Ucrânia está sobrecarregada. Seus melhores instrutores estão na linha de frente, seus operadores de drones são poucos para treinar até mesmo seus próprios recrutas, e sua indústria de defesa mal dá conta de suprir as necessidades imediatas do país. Como então esperar que ela se transforme no arsenal da democracia que a Europa tanto precisa? A resposta é simples: só será possível quando a guerra terminar. E a guerra só terminará com uma vitória ucraniana, ou com uma rendição que deixaria a Europa à mercê de um inimigo implacável. Enquanto isso, a indústria de defesa europeia continua presa a um modelo obsoleto. Ciclos de desenvolvimento que duram anos, processos de aprovação intermináveis e uma mentalidade avessa ao risco tornam impossível competir com a velocidade da Rússia e da Ucrânia. Um Shahed iraniano pode ser modificado em semanas, um drone europeu leva anos para sair do papel. A solução? Ou a Europa revoluciona sua indústria, cortando burocracia, investindo em startups de defesa e adotando produção em massa, ou se alia à Ucrânia, transformando suas fábricas em linhas de montagem conjuntas. Alguns passos já estão sendo dados. Projetos como a produção de mísseis Storm Shadow no Reino Unido e parcerias com empresas ucranianas de drones mostram o caminho, mas são gotas no oceano. Para escalar, é preciso mais. É preciso que a Europa trate a Ucrânia não como um receptor de ajuda, mas como um parceiro estratégico. É preciso que os governos europeus entendam que cada dia de hesitação é um dia a mais de vantagem para Moscou. A escolha é clara. Ou a Europa acorda para a realidade de uma guerra que já está sendo travada com drones, inteligência artificial e táticas assimétricas, ou continuará treinando para o conflito errado, enquanto o inimigo dita as regras. O relógio não espera. E a história não perdoa quem chega tarde demais. Produzir munições e equipamentos não é apenas uma questão de capacidade industrial, mas de sobrevivência estratégica. A Rússia já demonstrou que não hesitará em esgotar seus estoques para alcançar seus objetivos, e a Europa não pode se dar ao luxo de esperar que a escassez se torne uma derrota. O exemplo ucraniano é claro: quando a artilharia falha, o campo de batalha se transforma em um massacre. E se hoje a Aliança Ocidental supera Moscou em produção de projéteis, é porque finalmente acordou para uma verdade incômoda: a guerra não se vence com discursos, mas com aço e pólvora. A ironia é cruel. Enquanto a Europa desperdiçou décadas desmantelando sua base industrial de defesa, a Rússia manteve suas fábricas em ritmo de guerra. Agora, quando a necessidade se impõe, os governos correm para reabrir linhas de produção que deveriam nunca ter sido fechadas. A Rheinmetall, por exemplo, expande suas operações por todo o continente, mas o atraso já custou caro.
E mesmo assim, os números ainda são insuficientes. A Rússia, mesmo contando com tanques restaurados de depósitos da era soviética, produz mais blindados do que todas as nações europeias juntas. A lição é simples: a complacência custa vidas. A Ucrânia, porém, oferece uma oportunidade única. Com uma mão de obra qualificada e barata aliada à experiência adquirida em anos de combate, o país se tornou um laboratório de inovação militar. Fábricas ucranianas já produzem drones, veículos blindados e sistemas de defesa aérea, e com o fim das hostilidades, essa capacidade poderia ser escalada para atender às necessidades europeias. Não se trata apenas de suprir demandas imediatas, mas de construir uma parceria industrial que fortaleça a segurança do continente por décadas. Afinal, quem melhor para entender as táticas russas do que aqueles que as enfrentam diariamente? Mas a produção é apenas metade do problema. A outra metade é a mobilização. A Europa, acostumada a viver sob a ilusão da paz perpétua, esqueceu como se prepara para a guerra. Os exércitos profissionais, tão celebrados nos últimos 30 anos, revelaram-se frágeis diante da necessidade de números. A Rússia, com sua máquina de recrutamento forçado, não tem escrúpulos em sacrificar vidas para alcançar seus objetivos. Enquanto isso, nações como a Alemanha discutem o retorno do serviço militar obrigatório, uma medida que, embora necessária, chega com décadas de atraso. A Polônia, mais uma vez, dá o exemplo. Com um programa de treinamento militar em massa, o país busca mobilizar 500 mil de reservistas até 2030. É um passo na direção certa, mas ainda insuficiente. A Europa precisa ir além, transformar o serviço militar em um caminho para a cidadania, oferecer incentivos financeiros atraentes e, acima de tudo, normalizar a ideia de que a defesa do continente é responsabilidade de todos. Afinal, se a guerra chegar, não serão apenas os soldados profissionais que lutarão. Serão os cidadãos comuns, convocados às pressas para uma batalha que poderiam ter evitado. E então há a infraestrutura. A logística europeia, tão eficiente para o comércio, é um pesadelo para a movimentação militar. Pontes incapazes de suportar o peso de um tanque, ferrovias incompatíveis entre países e uma burocracia que exige meses para autorizar o transporte de equipamentos estratégicos. Em caso de conflito, a Rússia não esperará 45 dias para que a Europa se organize. Ataques com mísseis e drones visarão os gargalos logísticos, paralisando qualquer resposta coordenada. O general Alexander Sofran da Bundeswehr já alertou: a dissuasão só funciona se o inimigo acreditar que você está pronto. E hoje a Europa não está. A solução? Um espaço Schengen militar, um sistema padronizado que permita o trânsito rápido de tropas e equipamentos entre fronteiras. A ideia não é nova, mas a implementação continua emperrada pela inércia burocrática. Enquanto isso, a Rússia avança. Se a guerra se alastrar, os países bálticos poderão ser tomados em questão de dias, antes mesmo que a Europa consiga reagir. E então, será tarde demais para lamentações. O cenário é sombrio, mas não inevitável. A Europa tem os recursos, a tecnologia e o potencial humano para se preparar. O que falta é urgência. Cada dia de hesitação é um presente para Moscou. A Ucrânia, hoje, é o campo de provas onde a Europa pode aprender, e onde pode perder se não agir. Apoiar Kiev não é caridade, é investimento na própria segurança. E se a guerra terminar com uma vitória ucraniana, o continente não apenas celebrará a derrota da agressão russa, mas também ganhará um aliado militar experiente, pronto para defender as fronteiras da OTAN. A história não perdoa quem chega tarde, e a Europa já está atrasada. Os próximos anos serão decisivos. A Europa não pode se dar ao luxo de enfrentar sozinha as ameaças que se avizinham, e a Ucrânia, com seu exército forjado no fogo da guerra, é hoje a primeira linha de defesa do continente. Cada tanque destruído em Bakhmut, cada drone abatido sobre Kiev, cada soldado treinado nas trincheiras é um escudo a mais para Varsóvia, Berlim ou Paris. Negar apoio a Kiev não é apenas abandonar um aliado, é desarmar a própria Europa. A realidade é clara: sem a Ucrânia, o continente ficará exposto. Moscou não parará em Kiev, isso já sabemos. E quando a próxima crise chegar, quem estará pronto para conter a agressão? Os exércitos europeus, enfraquecidos por décadas de cortes orçamentários e complacência, não terão a experiência nem a resiliência necessárias. A Ucrânia, sim. Cada dia de resistência ucraniana é um dia a mais para a Europa se preparar. Cada vitória de Kiev é uma derrota adiada para o Kremlin. O tempo não espera. E a conta da indecisão será paga em sangue.